Queridos irmãos e irmãs, novembro é o mês dos novíssimos. Novíssimos em latim significa o fim, as realidades últimas. E os novíssimos são morte, juízo, inferno e paraíso. O livro do Eclesiástico diz assim: em tudo aquilo que fizeres, pensa no teu fim e nunca jamais pecarás. Então, se nós, a cada passo que damos, a cada palavra que dizemos, cada escolha, decisão, pensássemos no nosso fim, na nossa morte, no juízo, no nosso destino eterno, que pode ser a vida eterna ou a morte eterna, a condenação ou a salvação, nós certamente evitaríamos o pecado, nós certamente viveríamos a partir de outros critérios. Por isso, em tudo aquilo que fizerdes, em todas as tuas obras, pensa nos novíssimos, pensa na morte, no juízo, no inferno e no paraíso. Pensa nas realidades últimas. E, se assim nós fizermos, não pecaremos, porque levaremos em conta o nosso destino eterno. Deus é nossa origem e nosso destino, é nosso primeiro princípio e nosso fim último. Então, por isso, neste mês de novembro, que começa com a solenidade de Todos os Santos, que aqui no Brasil é transferida para o domingo, então nós vamos celebrá-la domingo que vem, mas no calendário universal é celebrada no dia 1º. E no dia 2, a comemoração de todos os fiéis defuntos. Então, a igreja triunfante no dia 1º, a igreja padecente no dia 2. Nós hoje, não apenas hoje, mas sempre, porque é também uma obra de misericórdia, devemos rezar pelas almas dos falecidos, pelas almas do purgatório. Quem está no céu não precisa de oração. Quem está no inferno não adianta que eu reze por ele, porque céu e inferno são destinos eternos. Então, quando nós rezamos pelas almas que estão no purgatório. E nós então oferecemos em sufrágio pelas almas dos falecidos, oferecemos o santo sacrifício da missa, porque justamente é pelo sangue de Cristo derramado na cruz que nós somos salvos, libertos do pecado e da morte, reconciliados com Deus. As nossas orações, as nossas boas obras, penitências que nós fazemos, nós também podemos e devemos oferecer pelas almas do purgatório. Uma bonita devoção essa, a de rezar pelas almas do purgatório, que estão ali se purificando para entrarem no céu. Como nós sabemos, embora o purgatório seja um lugar de sofrimento, mas essas almas também estão felizes, porque estão salvas. Nós que estamos aqui ainda temos a alma em risco, eles não mais. O destino deles é o céu, já alcançaram a salvação, ainda que não possam contemplar a face de Deus, e as nossas orações os ajudam. Então, a palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte entrou no mundo por causa do pecado, e a morte é um mistério de separação. Não só a alma se separa do corpo, mas também a morte nos separa de tudo e de todos, de tudo aquilo que nós amamos e de todas as pessoas que nós amamos, nos separa do mundo, e se não estivermos na graça de Deus também nos separa de Deus. Então,
Quando nós viemos ao mundo, nós já nascemos com a mancha do pecado original. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. É o que nos ensina São Paulo. Todos pecaram. Algumas pessoas imaginam assim: para ir para o inferno é preciso fazer alguma coisa muito grave. Talvez Hitler esteja no inferno, talvez nazistas, talvez serial killer, gente que matou e que foi cruel e que torturou. Eu nunca roubei, nunca matei, então eu vou para o céu. Mas nós somos salvos na esperança. E esperança não é nem desespero, nem presunção. Então, na verdade, para ir para o céu é que é preciso fazer esforço. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Se você não fizer nada, o seu destino é o inferno. É para o inferno que a gente vai se a gente não faz nada. Não é preciso fazer alguma coisa para ir para o inferno. Para ir para o céu é que é preciso fazer alguma coisa. É pela fé em Jesus Cristo e pelos sacramentos que são instrumentos da graça de Deus, né? Então, é a graça de Deus que nos salva e nós obtemos a graça mediante a fé e os sacramentos. Jesus Cristo é nosso Salvador. Se eu não faço nada, então, o caminho natural é a condenação, já que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O pecado tem duas consequências. O pecado tem uma consequência na eternidade, que nós chamamos de pena eterna, e uma consequência no tempo, que nós chamamos de pena temporal. Quando nós somos batizados, são apagadas tanto as penas eternas quanto as penas temporais. Quando nós, depois do batismo, cometemos algum pecado, sobretudo se for um pecado mortal, que nos faz perder a graça santificante, então, se eu vou e me confesso arrependido, com firme propósito de emenda, sou absolvido, meu pecado está perdoado, muito bem. As penas eternas estão apagadas. Se eu morro, eu não vou para o inferno. Mas restam as penas temporais. Porque o pecado introduz uma desordem na nossa vida. O pecado causa afetos desordenados, más inclinações, tendências más na nossa alma. Então, nós precisamos de purificação, mesmo depois de nos confessarmos. Depois que eu confesso o meu pecado, Deus o perdoa, esquece os meus pecados, as penas eternas estão apagadas. Então, se uma pessoa morre logo depois do batismo, foi batizada, morreu, ela vai para o céu. Mas quando a gente se confessa, as penas eternas são apagadas, mas faltam as penas temporais. Por isso é que o padre nos dá uma penitência, que é uma penitência simbólica. Porque eu tenho que reparar o meu pecado, essa desordem que o pecado causou em mim e muitas vezes no meu entorno também. Então a penitência que me é dada é simbólica, mas eu sou convidado a ser penitente, a fazer penitência sempre. A oração é uma forma de penitência, porque a oração purifica o coração, repara os males que eu fiz, as mortificações, a prática da caridade, as obras de misericórdia, tudo isso vai purificando o nosso coração. Se eu não me purifico de todas as penas temporais aqui nesta vida, então vem o purgatório. A pessoa morreu em estado de graça, mas faltavam ainda as penas temporais, coisas a serem purificadas. É daí que vem as indulgências.
Vocês já devem ter ouvido que a igreja no passado vendia indulgências, então por isso Lutero, contra a prática da venda de terreno no céu, supostamente a indulgência seria isso, então ele pregou as 95 teses no dia 31 de outubro de 1517, e lá Lutero diz contra a Igreja Católica: as indulgências não perdoam pecados nem tiram ninguém do inferno. O problema é que a Igreja Católica nunca disse isso, né? Então o problema é que, na verdade, Lutero, embora fosse padre e professor de teologia, não entendia o que eram as indulgências, porque ele protesta contra uma doutrina que a Igreja Católica nunca ensinou. Lá na igreja primitiva, a prática da penitência era diferente. Então, como eu disse hoje, se você comete um pecado mortal, você se confessa, o padre te absolve e depois você cumpre uma pequena penitência simbólica, que é um sinal de que você está arrependido, um sinal do seu firme propósito de emenda e que você se dispõe a ser uma pessoa penitente, que procura reparar, satisfazer o mal que você praticou. Pois bem, lá na igreja primitiva era diferente. Nos primeiros séculos da igreja, o sacramento da penitência acontecia assim: se alguém cometia algum pecado mais grave, como homicídio, como adultério, como idolatria, como apostasia, o abandono da fé cristã, com práticas supersticiosas, então essa pessoa devia se apresentar diante do bispo, e aquela pessoa então se tornava penitente, e a penitência era pública. Então, por exemplo, alguém cometeu homicídio, um leigo. Se era um padre, a pena seria muito maior, mas suponhamos um leigo, então o bispo colocava uma penitência para aquela pessoa. Por exemplo, durante 3 anos você vai jejuar a pão e água. Essas eram as penitências. Não é vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, não. Durante 3 anos, jejum a pão e água, você vai fazer penitência por esse pecado que você cometeu. E só vai receber a absolvição depois de ter cumprido a penitência. E daí aquela pessoa ficava afastada da Eucaristia, da comunhão, durante todo esse tempo da penitência, que podia durar 5, 10 anos, conforme o pecado que a pessoa tivesse cometido. Em alguns casos até a penitência durava o resto da vida da pessoa. Só depois de cumprida a penitência é que a pessoa recebia absolvição e voltava a comungar. Ou seja, tinha que mostrar mesmo que estava arrependido e que tinha que reparar, remir a pena temporal até o fim, para depois ser absolvido. Depois a prática penitencial aos poucos foi mudando até chegar a ser, no começo do 2º milênio, o que é hoje. Então a gente recebe a absolvição, cumpre uma pena, uma penitência mais simbólica e é convidado a viver de um modo penitencial, né? Aos poucos irmos com a oração, com a caridade, com a mortificação, reparando os nossos pecados. Também era uma época em que havia muitos mártires. Então imagine só, imagine que eu estivesse cumprindo lá os meus 3 anos de jejum a pão e água, de repente um cristão amigo meu estava na cadeia para ser executado, e ele escrevia para mim uma carta chamada Carta de Paz. Uma carta ao bispo dizendo: olha, eu ofereço o meu martírio pelo meu amigo que é penitente, para remir pelo meu martírio a penitência dele. Então, em vez dele ficar 3 anos fazendo jejum,
eu vou oferecer o meu martírio por ele. Foi assim que nasceram as indulgências. Então, a igreja tem um tesouro espiritual. Esse tesouro espiritual de bens espirituais são os méritos infinitos de satisfação de Cristo, o valor infinito da sua morte na cruz por nós, de todas as suas obras, porque Jesus é Deus, então todas as suas obras têm um valor infinito. Também os méritos dos santos. A bem-aventurada Virgem Maria tem méritos incontáveis, que ela não precisava para si, já que ela era imaculada. E tantos santos que eram tão penitentes, mas já estavam purificados, não precisavam. Então todas as nossas boas obras vão para este fundo espiritual que é o tesouro da igreja, e a igreja, que tem o poder das chaves, pode aplicar esse valor espiritual para a nossa purificação das penas temporais. Então por isso nós temos as indulgências que são parciais. Por exemplo, rezar o terço. A igreja concede indulgência a quem reza o terço. Indulgência parcial para quem reza o terço sozinho, e indulgência plenária para quem reza o terço em família ou em comunidade. Mas daí não basta só rezar o terço, porque para obter qualquer indulgência, além da obra indulgenciada, no caso rezar o terço, eu tenho que me confessar, comungar e rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa. São 4 elementos, 4 condições. Fazer adoração ao Santíssimo Sacramento, também indulgência parcial, porque claro, rezar o terço, adorar Jesus no Santíssimo Sacramento já é uma penitência. A indulgência parcial vai dobrar o valor daquela obra que eu estou realizando. É como se a igreja viesse e duplicasse o valor, se é parcial. E na indulgência plenária, então, a remissão de toda a pena pelo pecado. Se a adoração se prolonga por mais de 30 minutos, por mais de meia hora, então a indulgência plenária. Agora, para que a indulgência se efetue, também é preciso que haja da nossa parte detestação do pecado, um firme propósito de emenda, aversão, ódio ao pecado mesmo venial. Por isso também a purificação do nosso coração, mediante a indulgência, depende das nossas disposições interiores, né? Então as indulgências como que vão nos ajudando a encurtar a nossa pena. Além das minhas penitências, a igreja me ajuda, pega lá dos tesouros dos santos, que se mortificaram, que tinham uma vida de oração muito melhor do que a nossa, e aplica a mim. Mas eu tenho que estar em estado de graça, pelo menos até o final, até ter cumprido todas as etapas. Então, suponhamos que hoje eu não esteja em estado de graça, mas eu vim à missa, e hoje a igreja concede indulgência aplicável apenas aos defuntos, às almas do purgatório. Essa indulgência, a gente pode lucrar para nós indulgências ou para as almas do purgatório. Então hoje, do dia 1º ao dia 8, se a pessoa visita o cemitério, e hoje, se você vai a uma igreja. Suponhamos que eu não esteja em estado de graça, mas eu vim à igreja, vim à missa. Se eu não estou em estado de graça, eu não devo comungar, né? Mas depois, então, amanhã eu vou, me confesso. Depois, no outro dia, eu comungo e rezo nas intenções do Santo Padre. Então, cumpri as 4 exigências. Mas lembrando que deve haver detestação do pecado. As indulgências desta semana, do dia 1º ao dia 8, são aplicáveis apenas às almas do purgatório. Então, isso é um ato de caridade, é uma obra de misericórdia que nós fazemos de rezar pelas almas do purgatório, de oferecer por elas a missa, mas sobretudo as indulgências, que nós devemos lucrar para nós, para irmos para o céu,
para expiarmos as penas temporais e também oferecer por elas. Essa história de que a igreja vendia indulgências é muito mal contada, né? É que houve um período em que, ali no século XVI, estava sendo reconstruída a Basílica de São Pedro e o Papa concedia indulgência plenária a quem fizesse doações para a reconstrução da Basílica. Agora, esse não era o único modo de você obter indulgências, né? Se eu quisesse fazer uma doação... Agora, a indulgência não perdoa pecado, o pecado é perdoado na confissão. A indulgência concede a remissão da pena temporal. Também não livra ninguém do inferno. Então não adianta Lutero dizer a indulgência não livra ninguém do inferno. Pois é, mas a Igreja Católica nunca disse que livra, né? Você está nos corrigindo de um erro que nós não cometemos. Então, no caso, a obra indulgenciada ali seria fazer aquela doação. Mas além disso, é necessária a confissão, a comunhão, a detestação do pecado, rezar nas intenções do Santo Padre e assim por diante. Isso não é venda de indulgência. Isso é que a doação foi enriquecida como obra indulgenciada. Hoje, as obras, até para que se evite essa ideia de uma compra, são orações, práticas de caridade, de penitência, etc. Neste mês de novembro, então, em que nós somos convidados pela igreja, não apenas agora, até o final do mês, né, nós vamos perceber aí na liturgia, nos evangelhos, esse tom mais escatológico, falando do fim. Nós somos convidados a meditarmos, a pensarmos na nossa morte. Nós estamos aqui nesse mundo para amar a Deus e, como nós infelizmente pecamos, purificar o nosso coração com a oração, com a penitência, com a caridade. Deus vai purificando o nosso coração para que qualquer sequela de pecado que tenha ficado vá sendo apagada. É como algumas pessoas que tiveram Covid e ficaram com sequelas, né? Ou seja, a pessoa já foi curada da doença, mas ficou ainda com um problema ali de asma, ficou com alguma sequelazinha da doença que já foi curada. Eu me confesso, o pecado foi perdoado, mas o pecado deixou sequelas na minha alma, eu preciso ser purificado delas. Como? Com oração, com mortificação, com caridade. Mas eu sozinho não consigo me purificar, então tem as indulgências também para me ajudar. Vamos pedir a Jesus que nós, usando esse tesouro da igreja, nos purifiquemos a nós mesmos e também ofereçamos pelos falecidos, para que nós então possamos contemplar a face de Deus no céu. Jesus, que por sua paixão, morte e ressurreição nos obtém a salvação, nos abre as portas do céu, Ele que é a vida, Ele que nos dá a vida eterna, na esperança que nós fomos salvos. Nós esperamos que Jesus nos dê, pela fé que nós temos nele, pela nossa obediência, que Ele nos dê a salvação. Nós temos essa esperança, que se fundamenta na nossa fé, e que vai aumentando cada vez mais a nossa caridade, o nosso amor para com Deus. E assim, nos seja concedido um dia participar do convívio dos eleitos no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.